Olá, salve, salve, salve! Estamos chegando com mais um A Bíblia e o Jornal. A notícia repercutiu, a Bíblia responde. Estamos de volta depois de algum tempo aí sem esse quadro, né? Mas a gente está de volta, graças a Deus. Estamos na última semana de novembro de 2004, o tempo continua passando. Tá chegando o Natal, Ano Novo, tempo de festa. Graças a Deus, estamos firmes em Jesus, firmes no Evangelho de Jesus. Que bom, que bom. Antes do nosso assunto de hoje, eu quero pedir para você se inscrever lá no meu canal Sérgio S. Binto. E também pedir que você dê o seu like, não? E comente se puder e se quiser, tá ok? E ative o sininho, que vai avisar você das novidades. Sejam todos bem-vindos. Deus abençoe a todos, tá bom? Ok? Vamos ao nosso assunto, tema de hoje, meu Deus do céu. Abre aspas aí para uma manchete. Bolsonaro planejou, atuou e teve domínio de todos os atos para golpe de Estado, diz a Polícia Federal. Fecha aspas. Essa foi a manchete dos principais jornais e da mídia em geral aqui no Brasil, no início agora dessa última semana de novembro de 2024. Hoje eu estou gravando isso daqui, é dia 28, quinta-feira, meu Deus do céu. Veja bem, ou seja, a trama golpista era verdadeira. Se alguém tinha dúvida, acho que não dá para ter mais, não é? Até antes dessa manchete aqui, a movimentação política era para anistiar os baderneiros que destruíram tudo lá em Brasília, né? No 8/1/23, e por tabela o Bolsonaro, que planejava até ter o passaporte liberado pelo Alexandre de Moraes para ver a posse de Donald Trump lá nos Estados Unidos. Mas depois que a PF, a Polícia Federal, demonstrou, através de uma série de áudios, que oficiais do Exército articulavam um plano golpista e conspiravam para matar o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro do STF, Alexandre de Moraes, com o objetivo de manter Bolsonaro no poder, mesmo derrotado nas urnas, não dá para ter mais dúvida de que a trama golpista era realmente verdadeira, meu Deus do céu. Não deu certo por o pessoal ter amarelado, pelo alto comando do Exército não aceitar, ok, mas a trama golpista em si foi verdadeira. Disso eu acho que não dá para ter mais dúvida, né, gente? Os áudios da Polícia Federal foram divulgados por toda a mídia agora nessa último fim de semana que passou de novembro, e está aí na internet, nos jornais, acessível para todo mundo, quem quiser ver, ler, ouvir, tá bom? Ok? Eu não vou repetir nada disso aqui, tá ok? Pois bem, mesmo que ainda não tenha acontecido nada, já que não houve golpe, ninguém morreu, ninguém foi assassinado, envenenado, só houve então a intenção, só o planejar. Sinceramente, gente, isso é algo muito horroroso, feio, vergonhoso. Foi uma das coisas mais feias da política brasileira desde a sua redemocratização. Isso vai entrar para a história como algo negativo, feio pra caramba, tá bom?
Saiba disso, saiba disso. Daqui 20, 30 anos, as crianças, caso nosso mundo esteja ainda por aqui habitável, vão estar lendo isso nos livros de história e vão dizer: "Ah, meu Deus, meu Deus, meu Deus, inacreditável." Então, meus queridos, eu parto do pressuposto, diante do relatório da Polícia Federal, de que tudo isso realmente foi planejado, tramado, os áudios estão aí, o material está aí, é explícito, é claro, tá bom? Se o pessoal vai ser condenado, isso depende de muita coisa, não é verdade? Não é da minha competência, eu não sou advogado, eu não sou membro do STF, tá bom? Não, eu não sou, tá ok? Então vamos lá, diante disso eu queria pensar algumas coisas com vocês. Primeira, isso mostra, meus queridos, como que a política brasileira está extremamente violenta. Tem muita gente sendo morta na época das eleições. Agora mesmo, nós tivemos eleições municipais, agora em 2024, em outubro aí, e pessoas foram assassinadas, muita violência, sem falar que os que estão se filiando aos partidos políticos no Brasil, principalmente aí o pessoal de extrema direita, as reportagens estão aí nos jornais do país, estão fazendo isso por ódio, querem destruir o outro, querem praticar violência contra o outro, querem matar, querem destruir o outro. A política no Brasil está sendo feita com base no ódio, em violência e mortes. Presta atenção nisso. E o pior de tudo isso, sabe o que acontece? É que os evangélicos que antes a política era do diabo e depois agora entraram de cabeça na política, não ajudaram a mudar nada deste cenário de ódio, de violência e de morte. Pelo contrário, eles promovem e fazem parte dessa violência. Mas lembra que lá no início, quando eles entraram na política, o que eles diziam? Quando o justo governa, o povo se alegra. Hoje a gente está descobrindo que não é bem assim. Quando os evangélicos entram na política, tudo piora, tudo pode piorar. É feio, é ridículo, é horrível. E tem, acredite se quiser, nessa divulgação dos relatórios aí da Polícia Federal, a oração do golpe. Olha só, resgatado pela Polícia Federal do celular do padre. Tem padre na parada, hein? José Eduardo de Oliveira e Silva. Ele é descrito pela Polícia Federal no relatório como um dos autores também que participou lá na minuta do golpe. Olha só a oração do padre. Olha só, a gente abre aspas aí. Que todos os brasileiros, católicos e evangélicos, os incluam em suas orações os nomes do ministro da Defesa e de outros 16 generais 4 estrelas, pedindo para que Deus lhe dê coragem de salvar o Brasil, lhe ajude a vencer a covardia e os estimule a agir com consciência histórica e não apenas como funcionários públicos de farda. Fecha aspas. Que oração, hein? Que oração. Falar o quê? É assim, o cristianismo, sempre com o espírito do seu fundador, o imperador Constantino. Vamos lá, segunda coisa que eu gostaria de pensar aqui com vocês. Veja quem e o que os evangélicos apoiaram. Apoiaram o golpe, gente. Apoiaram o golpe. E apoiar golpe é ser contra a democracia, o sistema de governo menos pior que a gente tem, o melhorzinho que a gente tem na Terra.
e eles queriam destruir. E foi isso o que eles fizeram. Você votou, você concordou, você orou, você participou. E também saiba que acabaram apoiando a violência e o assassinato de pessoas, as intenções, todas vocês participaram. Um presidente, um vice eleito pelo povo, era para ser morto, que foi escolhido pela maioria, que venceu. E o ministro do STF também seria morto. Vocês participaram dessas intenções de golpe e de assassinato, de violência, tá bom? De destruição da democracia, tá bom? Fiquem sabendo disso, hein? Fiquem sabendo disso. E vocês querem mais o quê? Pelo amor de Deus, vão continuar fingindo de cegos? Vão fingir de dementes? Hã? Ou vão me dizer que vocês têm uma base bíblica para golpe, para envenenamento, para assassinato? Vocês têm? Eu queria saber, eu gostaria de saber. Veja bem, vocês foram enganados e o Brasil inteiro viu que vocês apoiaram essa trama golpista e de assassinatos. Bolsonaro era chamado na época da campanha aí de mito dentro das igrejas, glória a Deus, orações, ele era o Messias, profecias, Deus havia o escolhido, o outro, né? O outro era o diabo, do partido das trevas. E agora, quem é o diabo? Quem é do partido das trevas? Quem queria destruir o Brasil, a democracia, a liberdade de expressão? Quem? Quem? Já pararam para pensar? E agora? E agora? Ou você está fingindo que... deixa para lá. Que Deus tenha misericórdia. Terceira coisa que eu gostaria de pensar aqui com vocês. E tem algumas perguntas que não querem se calar nesse momento. Nesse momento do relatório final da Polícia Federal. Veja bem, meus queridos, a Michele, mulher do então presidente Bolsonaro, sabia ou não dessas coisas? O que você acha? O Malafaia, conselheiro principal, estava ali coladinho, quase direto, se não presencial, telefone com o presidente. Ele sabia ou não deste plano golpista, dessas intenções de assassinatos? O que você acha? E outros muitos líderes evangélicos, sabiam ou não sabiam? Se sabiam, por que ficaram calados? E se sabiam, foram todos cúmplices de toda essa trama. Foram cúmplices. E isso não é pouca coisa não, hein? É muita coisa. E, gente, é muito difícil acreditar que toda essa gente não sabia. Mas vão ter que responder isso para Deus, né? Sei que muitos já estão pulando fora do barco, né, e dizendo, eu não tenho nada com isso. Bolsonaro, não te conheço, nunca te vi. Nunca te vi de moto, tomando tubaína, comendo coxinha, nunca te vi. Mas, independente de saber ou não, deram apoio total a Bolsonaro e, consequentemente, ao que estava sendo tramado. Ok? Agora, me diga uma coisa, foi para isso que vocês, líderes evangélicos, entraram na política? Foi para isso, Malafaia, que você patrocinou manifestação?
Era para isso que vocês queriam uma anistia? Era para isso que vocês queriam tanta liberdade de expressão e ficavam reclamando, para planejar e apoiar golpe e assassinatos? Era para isso que vocês queriam liberdade, para destruir a democracia? E qual é mesmo o slogan da campanha? Pátria, família e Deus. E como é que vai ficar isso, hein? Como vai ficar isso? Crentes foram excluídos da igreja. Você é comunista, está votando no outro é comunista. Deus está aqui, lá é o diabo. Provocações, exclusões, perseguições, brigas, divisões, ódios, tudo por causa de uma ideologia política, por causa de um homem candidato a presidente. Quem vai pagar esta conta? Quem, Malafaia? Quem, Feliciano? Quem, Sóstenes Cavalcante? Quem, Estevão Hernandes? Quem, Edir Macedo? Quem, gente? Quem, crentes evangélicos do Brasil? Vocês acham que Deus não está vendo isso? Não sabe disso? Hã? Saiba, gente, pelo amor de Deus, vocês, meus irmãos evangélicos, esses políticos, não tem, esses políticos evangélicos, esses líderes evangélicos, que a maioria dos políticos evangélicos são pastores que entraram na política, né? Um dia eu vou falar sobre isso, por que e como isso aconteceu. Não tem nenhum projeto para o país, o projeto é só para eles mesmos. Vocês têm que saber disso. Isso porque eles são medíocres, são parasitas, que está aí chupando o sangue do povo brasileiro. Quarto ponto aqui, para a gente pensar um pouquinho. Quem Deus ouviu agora, depois do relatório da Polícia Federal? É isso mesmo, quem? Eles fizeram profecia, jejum, clamor, orações, tudo para Deus livrar o Brasil do diabo Lula, do Partido das Trevas, do comunismo. Só que não, Deus é livre, né? Quando, na verdade, Deus livrou o Brasil de vocês. Falsos pastores, falsos profetas, enganadores e manipuladores do povo no Brasil. Falam de liberdade e democracia, mas trabalham contra, quer destruir, são traidores da pátria. Deus não ouviu e não ouve vocês há muito tempo. E os evangélicos do Brasil, nossos irmãos, têm que saber disso. Tem que saber disso. Mas Deus ouviu sim outras vozes não oficiais, esquecida, que vivem na marginalidade do Brasil, que são chamados de herege, mas que estavam ali orando pelo que a gente já discernia o que poderia e o que estaria acontecendo nos bastidores. E Deus livrou o Brasil da loucura de vocês, de muita violência, de derramamento de sangue e mortes, de gente exilada, de vergonha nossa perante o mundo inteiro, e do país entrar num caos, numa tragédia como nunca antes na história. Tudo isso em pleno século XXI. E com o apoio dessa galera, dos líderes evangélicos. Meu Deus do céu! E vocês não vão fazer nada? Não vão se arrepender desse pecado e pedir perdão a Deus? Mas como disseram o Malafaia e o filho do Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, que também parece que se batizou recentemente, né? Eles disseram o seguinte, para eles pensam o seguinte: pensar em matar alguém não é crime. E como disse o Silas aí no vídeo aí, né? Tá no Código Penal, artigo 31.
É mesmo. É mesmo. É mesmo. Só que não. Só que para Jesus não é bem assim. Vocês precisam ler Mateus capítulo 5 para Jesus, porque lá Jesus, para Jesus, pensar em fazer mal a alguém é o mesmo que praticar. Vocês não sabiam? Tem que ler lá, é um texto do Sermão do Monte. E mais, estará sujeito a julgamento e corre risco de ir para o inferno. Tá bom? Cuidado, gente, cuidado. E eu quero dizer para você, meu irmão, você ainda está seguindo esses lobos? Ainda continua achando que o que eles ensinam tem a ver alguma coisa com o Evangelho de Jesus? Não tem, saiba disso. Mas se você quiser continuar acreditando neles, tem todo o direito. Ainda, graças a Deus, estamos numa democracia com total liberdade de expressão, tá bom? Até para seguir lobos, votar neles, crer neles, dar grana para eles, tá bom? Eu quero terminar lendo um texto muito interessante que eu creio que vai ser muito importante para essa meditação nossa. E com isso eu encerro, tá bom? Romanos, capítulo 13, do verso 1 ao verso 4. Veja o que o apóstolo Paulo diz. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, gostando delas ou não. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele, Deus, instituídas. No caso, Alexandre de Moraes, STF, Polícia Federal. Tá bom? Verso 2. De modo que aquele que se opõe à autoridade, a essas autoridades, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Condenação. Verso 3. Porque os magistrados não são para temor, mas quando se faz o bem. Não tem que ter medo quem faz o bem. No Alexandre de Moraes, da Polícia Federal, eu durmo em paz, tranquilo. E sim, quando se faz o mal, quando faz depredação, quando trama golpe, assassinato, aí tem que ficar com medo, porque a qualquer momento você pode ouvir o toque, 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 toque. É a PF chegando, tá bom? Queres tu não temer a autoridade? Você não quer ter medo das autoridades? Faz o bem e terá louvor dela. Não vai ter problema, você vai ter louvor, tá bom? Verso 4. Visto que a autoridade é ministro de Deus, para o teu bem, para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme. É bom ficar com medo. Porque não é sem motivo que ela traz a espada. Pois é ministro de Deus, vingador, para castigar os que praticam o mal, depredam, tramam golpe, tramam assassinato dos outros. Está bem? Eu só queria que você pensasse seriamente. Vá lá na internet, leia os jornais, pesquise tudo, os áudios, tudo que foi publicado está aí. Foi tirado o sigilo, está aberto para todo mundo, para ninguém ter dúvida. Agora, o problema é seu. Cada um é responsável pelo que diz, pelo que faz. Tá bom? E eu quero encerrar com temor e tremor. Que Deus tenha misericórdia de todos nós, em nome de Jesus. Tá bom? Até o próximo A Bíblia e o Jornal, em nome de Jesus. Beijo. Deus abençoe todos vocês.